Tudo bem? Abra aí a sua Bíblia. Livro dos Salmos. Salmo de número 1. Primeiro Salmo. Estarei falando com vocês nessa noite sobre alicerces de uma vida cristã para as finanças. Salmo de número 1. Todos acharam? Sabe qual é o problema de colocar tudo aqui, irmãos? Nós estamos ficando um pouco folgados, sabe? Não se abre mais a Bíblia, né? É bom abrir a Bíblia, para nós não perdermos o contato com ela. Folhearmos as Escrituras Sagradas. Salmo de número 1, versículo 1 em diante diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Verso 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Senhor, nós te damos graça, nós louvamos o teu nome e pedimos que o Senhor, por tua bondade, fale conosco nesta noite. Que o teu Espírito Santo ministra nas nossas vidas aquilo que nós precisamos ouvir, para que nós possamos aprendermos a sermos árvores frutíferas, que produz o seu fruto na estação certa. Ó Senhor, que nós possamos aprendermos nesta noite a nos colocarmos sob a tua vontade e o teu querer, para que o Senhor possa realizar em nós os teus grandes feitos, para que a tua grandeza possa se manifestar em nossas vidas e através dela, para que o teu nome continue sendo glorificado. Faça isso, Deus, no nome de Jesus. Amém. Querido, dinheiro é importante? Sim ou não? É? Porque se não for, não tem problema. No final você pede o número da minha conta aí, tá bom? Eu passo sem o menor problema para você. Mas dinheiro é importante. Existe um escritor que, creio eu, que a grande maioria aqui já ouviu falar dele, que se chama Augusto Cury. E Augusto Cury disse o seguinte, ele escreveu: o dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele traz infelicidade. Estressa o cérebro, desfaz relacionamentos e produz doenças
psicossomáticas. Ou seja, Augusto Cury escreveu e deixou-nos ciente de que o dinheiro, sim, ele é importante. Então, na condição de cristão, quais são os primeiros passos? E em que tipo de pavimentação, em que tipo de terreno eu devo apoiar os meus pés, para que eu possa ser bem-sucedido nas minhas finanças? Sobre o que? Quais devem ser os caminhos? Aonde é que eu posso firmar as plantas dos meus pés, para que eu possa ter êxodo, bom êxodo, para que eu possa ser feliz em relação à área financeira da minha vida? Veja, eu não estou aqui falando de sermos muito ricos. Eu não estou aqui falando para você de sermos bilionário. Não. Eu estou falando que nós precisamos sim termos dinheiro para que nós possamos cumprir com as nossas responsabilidades. Porque prosperidade, querido, significa ter uma condição financeira superior às suas necessidades. Prosperidade significa você ter uma condição financeira que possa ser proporcional, que possa ser um pouco além das suas contas, e isso possa gerar para você um certo conforto. Isto é prosperidade. Vejamos então nesta noite algumas das bases sólidas, algumas das bases que são essenciais para que possa haver boas notícias nas nossas finanças em condições de cristãos que somos. Quais são princípios fundamentais que nós precisamos observar, aprender, entender e colocar em prática para que nós possamos sermos bem-sucedidos financeiramente falando? Em primeiro lugar, o primeiro princípio, existe, queridos, uma série de princípios que a Bíblia nos ensina em relação a isso. Uma série deles. Eu separei apenas 3 para falar com vocês nessa noite aqui. Apenas 3. Mas, em primeiro lugar, o primeiro princípio que eu vejo nas Escrituras Sagradas, que nós precisamos colocar em prática no nosso cristianismo, para que nós possamos sermos bem-sucedidos, para que nós possamos recebermos boas notícias na nossa vida financeira, se chama obediência. Você sabe que o povo de Deus esteve escravizado no Egito por cerca de 430 anos. E quando o povo de Deus é liberto do Egito, por causa de desobediência, eles ficam perambulando no deserto durante 40 anos. Depois de 40 anos de perambulação pelo deserto, a Bíblia diz que chega os dias deles então conquistarem a terra prometida, a terra de Canaã. A Bíblia diz
em Josué capítulo 1, que Deus fala para Josué: o meu servo Moisés morreu. E aí Deus começa a dar a Josué uma série de informações, uma série de deveres que eles precisariam observarem quando eles estivessem conquistando a terra prometida e quando lá eles estivessem plantados, para que eles assim então fossem bem-sucedidos. E aí Josué capítulo 1, se você quiser acompanhar, versículo 7 e versículo 8, Deus disse a Josué o seguinte: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés, olha, preste atenção, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O que é que eles deveriam fazer para serem bem-sucedidos? Obedecer. Obedecer o quê? A lei, a palavra de Deus, aquilo que Deus havia usado Moisés para que registrasse, para que escrevesse e para que a eles fosse transmitido. Eles precisavam obedecer a palavra. Versículo 8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Preste atenção. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém, querido? Então, o que é que eu preciso fazer? Qual que é um dos fundamentos, uma das bases sólidas, aonde eu preciso apoiar o meu pé, para que eu tenha bons resultados financeiramente falando? Obediência. Obedecer às Escrituras sagradas. Veja, irmãos, que a prosperidade que a Bíblia nos ensina, ela está diretamente relacionada ao obedecer aos princípios da palavra de Deus. Diretamente relacionada. Olha o que está escrito, não sei se você se lembra. O que está escrito? Veja aí comigo. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês, observe, obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Queridos, obediência para ser bem-sucedido, esta é uma verdade inquestionável, à luz das Escrituras Sagradas. Inquestionável.
não dá para pular a primeira lição. Essa é a lição do beabá, para que eu possa ser bem-sucedido. Não dá para virar a página e buscar vitória, sucesso, bênçãos, sem observar o que aqui está escrito. E isso, quando eu digo que é uma verdade inquestionável, basta nós olharmos para a história do povo, desse povo aqui. Basta olharmos. A Bíblia nos ensina, e a história desse povo aqui nos ensina, que todas as vezes que eles obedeciam, que eles se posicionavam, que eles praticavam, que eles faziam a vontade de Deus, a bênção do Senhor os acompanhava. Eles conquistavam, eles avançavam, eles eram extremamente abençoados. Porém, contudo, todavia, quando eles desobedeciam, quando eles viravam as costas para Deus, as coisas degringolavam, as coisas deixavam de acontecer, eles perdiam a guerra, eles perdiam território, eles eram sequestrados das suas bênçãos. Por quê? Devido à sua desobediência. Basta você ler a Bíblia, querido. A história desse povo, ela é cheia de altos e baixos, altos e baixos, altos. Quando eles obedeciam, eles estavam em alta. Quando eles desobedeciam, eles estavam em baixa. Eles obedeciam, se voltavam para Deus, se arrependiam, se humilhavam, então eles ficavam em alta. Eles caíam, desobedeciam, viravam as costas para Deus, então eles estavam em baixa. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Deuteronômio 28, 15. Se vocês obedecerem, vocês serão bem-sucedidos. 28, 15 diz o seguinte: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí vem uma sequência de maldições, uma sequência de derrotas, uma sequência de percas, uma sequência de coisas negativas. Então, se obedecerem, serão bem-sucedidos. Se desobedecerem, vocês estarão andando nem como caranguejo, andando para trás. Então é assim, quando nós propomos em nosso coração em obedecer, quando nós propomos em nosso coração em praticar e seguir os princípios do Senhor, queridos, eu penso que abre-se diante de nós a porta das bênçãos do Senhor. Quando nós propomos em nosso coração em observarmos as Escrituras Sagradas e praticá-la em nossa vida, abre-se diante de nós a porta das bênçãos de Deus. Aleluia. Amém, querido? Eu não tenho dúvida disso. Porém, a Bíblia nos esclarece que quando nós desobedecemos na condição de filhos que somos, na condição de servos do Senhor que somos, no mínimo, irmãos, penso eu, aqui na minha cachola,
no mínimo, essa porta, ela continua fechada, no mínimo. Compreende? Então, se você obedece, a porta se abre. Se você desobedece, a porta continua fechada. Nós somos mais ou menos assim com os nossos filhos, não é? Quando os filhos nos obedecem, nós somos mais fáceis. Nós temos mais facilidade em abençoá-los. Quando eles desobedecem, nós temos o coração mais duro em abençoá-los. Muito embora o nosso Deus não se compara a nós, Ele é muito mais excelente do que nós. Porém, queridos, existe aqui um ensino, e Deus, o Pai, está nos dizendo: você quer ser bem-sucedido? Obedeça, porque se você não obedecer, você estará regredindo e não avançando. Talvez você possa estar dizendo: tá, mas isso é no Antigo Testamento. Até agora você só leu passagens do Antigo Testamento, a época da lei. E na era da graça, o que é que você pode nos apresentar? Olha o que diz a Bíblia. Se você quiser acompanhar, abra aí a sua Bíblia. Carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Diz assim, o versículo 25: Mas o homem que observar atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O que Tiago está? Tiago, não sei se você sabe, mas Tiago foi irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. Tiago, querido, esse que escreve aqui na Bíblia, ele morou sob o mesmo teto que Jesus morou. Tiago era filho de José com Maria, e ele escreveu aqui esta epístola. E então, queridos, ele está nos ensinando aqui a mesma coisa que foi ensinado na lei por Moisés. Tiago está aqui nos ratificando, reforçando aquilo que Moisés ensinou. Você quer ser feliz? Você quer avançar na sua vida? Faz-se necessário obedecer. Olha o que está escrito, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, versículo 21. Diz assim, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aqui é a passagem dos talentos, a parábola dos talentos. A Bíblia diz que Jesus deu a um 5, a outro 2 e a outro 1 talento. A quem ele dera 5, granjeou quando ele voltou e devolveu a ele 10. A quem ele deu 2, devolveu a ele 4. Mas a quem ele deu 1, diz a Bíblia, que esse por medo, por saber que o seu Senhor era um Senhor severo, escondeu o talento. E aí o Senhor Jesus diz para ele: você
contando a parábola, deveria ter colocado no mínimo no banco, para que eu pudesse receber o meu talento com juros. O que isso daqui nos ensina, irmãos? Dentre outras coisas, esse texto nos ensina que Deus está exigindo aqui dos seus filhos obediência. Aquilo que Ele coloca em nossas mãos é para ser multiplicado. E para que nós possamos multiplicar aquilo que Ele coloca em nossas mãos, nós precisamos, antes de mais nada, obedecer a sua palavra. Amém? Então, o primeiro fundamento para que nós possamos sermos bem-sucedidos na vida financeira se chama obediência. Em segundo lugar, e esse daqui, queridos, é mais um de que muitas vezes nós não estamos muito dispostos a praticar. É mais um que muitas vezes nós estamos querendo nos afastar dele. Se você quer ser bem-sucedido e ter boas notícias na sua vida financeira, em segundo lugar, seja justo. Seja honesto. Honestidade nos nossos dias é algo escasso. Honestidade nos nossos dias é algo que está assim, infelizmente, se acabando. Cada vez mais as pessoas têm deixado de serem honestas. Cada vez mais as pessoas têm deixado de serem justas. Seja aonde for, lá na escola, na rua, com os vizinhos, no seu trabalho, aonde quer que for, as pessoas têm se esquecido que a Bíblia requer de nós justiça. A Bíblia requer de nós honestidade. O que está escrito no 8º mandamento? Êxodo capítulo 20, versículo 15. Quem sabe aí? Êxodo capítulo 20, versículo 15, está escrito o seguinte: não furtarás. O 8º mandamento é: não furtarás. Você talvez diga aí assim agora, tem dito, talvez você disse para si próprio: oh, ufa, glória a Deus, desse daí eu estou livre, porque eu não sou ladrão, eu não roubo ninguém. Será? 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 Por que eu digo será? Porque quando a Bíblia diz não furtarás, preste atenção nisso. Ela é resumida, sucinta e direta em dizer: não furtarás. Amém? Ponto final. Pode abrir a sua Bíblia se você quiser. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Não furtarás. O que a Bíblia está falando com isso? O que a Bíblia está querendo nos ensinar? O que Deus está querendo nos ensinar com isso? A Bíblia está aqui nos ensinando que este versículo não está falando apenas de furtos suntuosos, furtos de grandes vultos,
furtos grandão. Não. Pelo contrário, meu querido. Aqui nesse versículo, nesse mandamento, está inserido, inclusive, o furto daquelas pequeníssimas coisas. Entendeu? Porque quando Deus diz não furtarás, Ele não diz assim, não furtarás o banco central, não furtarás a limusine tal, não furtarás o magnata tal. Não. Quando Deus disse para Moisés escrever, não furtarás, foi apenas isso que Ele disse, não furtarás. Seja grande ou pequeno, quando eu me aproprio de algo que não é meu, de forma ilícita, eu estou furtando. Entendeu? Quando eu pego, ainda que uma caneta Bic, que não é minha, levo, seja lá da mesa do meu trabalho, levo para minha casa e não devolvo, não tem outro nome para isso, querido, é furto. Aí por isso é que eu disse, será? Porque às vezes eu também faço, irmãos. Será? Porque nós achamos que roubo é só coisa grande. A Bíblia não especifica o tamanho. A Bíblia especifica que tudo que eu pego e que não é meu, é roubo. Sabe aquele livro que você pegou emprestado? Olha, preste atenção. Emprestado. E você não devolveu? Sabe aquela enxada, aquele martelo, não sei o que, irmão, que você pegou emprestado e não devolveu? Sabe? Amanhã devolva. E peça perdão para o seu irmão, meu amado, perdoa, ou para o seu vizinho, seja lá para quem for. Não é meu, me desculpe, eu havia me apropriado do que é seu, e eu venho então te devolver, me perdoe. Amém, querido? Quer ter resultados financeiros, quer ter boas notícias nas finanças, seja justo. Seja honesto. Porque se nós não formos justos e honestos, nós vamos frontalmente ao 8º mandamento. Então é assim, para que você possa ter boas notícias nas finanças, você precisa corrigir esse defeito, esse problema. Também precisa ser corrigido. Seja justo, querido. Seja honesto. Seja honesto com as pessoas à sua volta. Seja honesto com os impostos que lhe é devido. Seja honestos com as ordenanças de Deus a quem você diz servir. Seja honesto. Olha o que a Bíblia fala para quem é honesto. Veja aí comigo. Provérbios de Salomão, capítulo 3. Provérbios de Salomão, capítulo 3. Diz assim o versículo 9 e o versículo 10.
honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Para quem é que o celeiro ficará extremamente cheio? Para aqueles que honram o Senhor. Olha o que diz o salmista. Veja aí comigo, Salmo de número 37. Salmo de número 37. O verso 25. Diz o seguinte: já fui jovem, aleluia, e agora sou velho. Mas nunca, preste atenção aqui, querido. Já fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado. Nunca vi o quê? Um justo desamparado. Nem seus filhos mendigando o pão. Olha o que diz Provérbios. Capítulo 10. Provérbios, capítulo 10, o versículo 16. Aleluia. A parte A do versículo 16 diz assim: o salário do justo lhe traz vida. O salário do justo lhe abençoa. O salário do justo lhe dá prosperidade. O salário do justo faz ele andar para frente. O salário do justo lhe proporciona boas notícias. Amém? O salário de quem é justo. Não de quem está se apropriando daquilo que não lhe é devido, que não lhe cabe. O salário do justo, o salário de quem é honesto, o salário de quem procura ser correto, de quem procura ser direito em tudo o que faz. No Sermão do Monte, Jesus escrevendo sobre as bem-aventuranças, no versículo 6 de Mateus, capítulo 5, Jesus escreveu o seguinte: bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quem são os felizes? Quem são os bem-aventurados? Aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de ver as coisas que é correta se cumprirem, se concretizarem, se realizarem, acontecerem. Amém, queridos? Esses serão bem-aventurados. Esses serão bem-sucedidos. Para terminar o tópico 2, Salmo. Livro de Salmos. Livro dos Salmos, capítulo 140. O verso 13. O último verso do capítulo diz o seguinte: com certeza, os justos darão graças ao teu nome. Olha que lindo, irmãos. E os homens íntegros viverão na tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Repito, com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, sem o mínimo de insegurança, com certeza, o Senhor, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros
viverão em tua presença. Aleluia. Então você quer ter boas notícias? Primeiro, obedeça. Segundo, seja justo, seja honesto. E em terceiro lugar, se você quer ter boas notícias, terceiro e último lugar, seja uma pessoa desprendida do dinheiro. Entendeu? Se você quer ter boas notícias na vida, na área financeira, seja uma pessoa desprendida do dinheiro. Abra aí a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis. O pastor até fez menção a isso daqui já hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. É o sonho do jovem, do adolescente Salomão. Versículo 15. Olha o que está escrito. Versículo 5 em diante. Capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, versículo 5 em diante. Diz assim: em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite lhe disse: peça o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Versículo 10. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos, e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Aleluia. O que é que Salomão pede? Condições, sabedoria para governar, para liderar, para estar à frente do povo de Deus. Ele não tinha o seu coração preso ao dinheiro. Porque se Deus aparecesse a mim a sonho, se Deus aparecesse a você a sonho nessa noite e dissesse a você: peça o que você quiser, não importa, o que você quiser, eu vou ouvir e atendê-lo. O que é que você pediria? Muito provavelmente você diria: Senhor, 1 milhão na minha conta já basta. Senhor, 1 bilhãozinho lá já basta. Talvez seria isso, não sei. A grande maioria muito provavelmente pediria isso. Salomão não. Salomão disse: eu quero
fazer a tua vontade. E por isso, eu quero a tua unção sobre a minha vida, a tua direção sobre o meu ser, capacitação do alto para governar o teu povo. Aí de caixinha, Deus dá a Salomão riquezas e vida longa. Aleluia. O coração de Salomão era um coração completamente desprendido. E por ser um coração desprendido, Deus dá a ele riquezas. Quer ter boas notícias na sua vida financeira? Seja uma pessoa desprendida do dinheiro. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Veja aí comigo, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Dentre outras coisas aqui nesse verso, queridos, o conceito aqui que Deus está nos ensinando é o conceito da liberalidade. Deus nos ensina aqui que nós devemos sermos liberais. O que Deus está nos ensinando aqui? Deus está dizendo o seguinte: dê amor e você receberá amor. Dê perdão e você será perdoado. Deus está nos ensinando aqui, queridos. Abençoe e você será abençoado. Amém? Com isso, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar e se esforçar para alcançar os seus objetivos financeiros, para tentar realizar os seus sonhos. Não, não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, irmão. Pelo contrário, irmã. O que eu estou te dizendo é que você não pode fazer do dinheiro o seu senhor. Você não pode se tornar do dinheiro um servo. O que a Bíblia nos ensina é que o dinheiro precisa estar ao nosso serviço e não o contrário. Nós não podemos fazer do dinheiro o nosso senhor. O dinheiro precisa única e exclusivamente ser o nosso servo. Ninguém, preste atenção nessa frase que eu escrevi aqui. Ninguém é digno do dinheiro se for controlado por ele. Ninguém. Veja o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 24. Mateus 6, versículo 24. Diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não podem.
Permita eu lhe perguntar: a quem o seu coração está realmente mais propenso a servir? A quem o seu coração realmente está mais propenso a servir? A Deus ou ao dinheiro? A quem? Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo, capítulo 6, versículo 21. A Bíblia diz, Jesus disse: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O escritor Augusto Cury, escrevendo, ele disse o seguinte: o dinheiro compra a cama, mas não o descanso. O dinheiro compra bajuladores, mas não os amigos. O dinheiro, disse Augusto Cury, compra aplausos, mas não a alegria. Amém, queridos? É por isso que existe muitos bilionários, financeiramente falando, que são extremamente infelizes em suas vidas. Olha o que disse Timóteo. Timóteo capítulo 6, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Que disse Timóteo não, que disse Paulo a Timóteo. Capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. O que é a raiz de todos os males? Quando o dinheiro se torna o meu senhor e eu dele um servo. Isso é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, disse Paulo, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos sofrimentos. Então deixa eu terminar dizendo o seguinte, querido. Se você ainda não se desprendeu do dinheiro, e com facilidade, mas com muita facilidade, dele você se torna um servo, deixa eu te ensinar nessa noite. Eu não tenho dúvidas, mas eu não tenho dúvidas de que dele Deus lhe poupará. Entendeu o que eu disse? Se você ainda tem facilidade ou tem dificuldade de lidar com o dinheiro, se você ainda tem muita facilidade de ser pelo dinheiro dominado, Deus lhe poupará dele. Eu não tenho dúvida disso. Sabe por quê? Porque o caminho que nós trilhamos, nele já tem bastante pedras. O caminho pelo qual nós andamos, diz a Bíblia, Mateus, no Sermão do Monte, que ele é um caminho estreito.
E se Deus nos ama, e o maior bem que Deus tem e quer para nós, sabe o que é? É que nós sejamos salvos. Ponto. Se lhe dar dinheiro, se trazer para você boas notícias financeiras, vai ser motivo de tropeço para a sua vida, querido, um pai de amor não vai fazer isso. Não vai. Então, entendeu o porquê das bases, dos fundamentos, em que a nossa vida cristã precisa estar fundamentada? Sobre o que nós precisamos estar fundamentados, para que nós possamos então, a partir daí, termos boas notícias nas nossas finanças. Entendeu os fundamentos? Tem uma série de outros mais, mas eu acho que esses são essenciais: obediência, justiça, honestidade, e ser servo apenas do Senhor, jamais do dinheiro. Jamais deixar que o dinheiro te domine. Quando você estiver disposto a obedecer, a ser justo e a andar com Deus de fato, aleluia, eu não tenho dúvidas que a porta das bênçãos abrirá para as suas vidas, para a sua vida, para o seu caminhar, e você será bem sucedido. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.